Graça e paz, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Ezequiel e hoje eu quero lhe convidar a participar a uma viagem ao conhecimento. Durante esses dias nós faremos alguns vídeos a respeito de doutrinas bíblicas. E isso se deve, queridos, porque sempre foi um costume das igrejas evangélicas terem na grade de seus cultos que fosse determinado, que fosse específico para o ensino das Sagradas Escrituras. Em especial, esse culto abordava as temáticas de costumes cristãos e de doutrinas bíblicas. Infelizmente, ao longo dos anos, nós perdemos um pouco dessa direção. E os cultos de doutrinas passaram a serem desprivilegiados, sejam pelos líderes que não mais se debruçavam da forma como deveriam sobre o estudo e sobre a prática do ensino, seja pelos seus próprios membros, que de certa forma abandonaram e que deixaram de ser assíduos aos cultos de ensino da palavra. O fato, queridos, é que a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, de certa forma, tem ignorado o estudo e a prática das doutrinas bíblicas. Eles têm trocado isso por mensagens muito mais voltadas ao centralismo das necessidades humanas, bem como por teologias de cunhos duvidosos, como, por exemplo, a teologia da prosperidade, a teologia somente da bênção, ou aquela autoajuda motivacional. Dessa forma, não vemos mais mensagens, por exemplo, como renúncia, como justificação pela fé. Não ouvimos mais a mensagem, meu amado irmão, da esperançosa volta de Jesus Cristo. Não ouvimos mais falar, por exemplo, ensinamentos sobre a Trindade divina. Não temos mais congressos sobre os atributos divinos, porque esse tipo de congresso não enche igreja. Nossos membros não conseguem mais explicar o caráter de Deus. Então, faz-se necessário voltarmos para o estudo e para a vivência das doutrinas bíblicas. Em primeiro lugar, meu amado irmão, você precisa entender que doutrina bíblica é diferente de costume de igreja. Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo que cada igreja tem a sua doutrina, e isso é errado. Cada igreja não pode ter sua doutrina, porque se ela é uma igreja bíblica, a sua doutrina tem que ser bíblica. Possa ser que cada igreja possua um costume diferente de cultuar, um costume de estar no templo, ou até mesmo de se vestir, das pessoas se vestirem. Mas isso não é doutrina, isso é costume da igreja. Doutrina, meu amado irmão, quer dizer ensino. Então, perceba só, doutrina é ensino. Então, doutrina bíblica é tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam. Ou seja, não é o que o homem acredita ser certo, mas o que a palavra de Deus nos aponta como certo. Dessa forma, a igreja bíblica deve se atentar a ensinar somente o que a Bíblia nos revela. E cada uma de suas afirmações deve ser completamente confirmada pela Bíblia. A mensagem do pregador tem que ser confirmada pela mensagem que está na Bíblia. Então, esqueça o uso da palavra doutrina como usos e costumes de uma igreja. Você também precisa aprender uma outra coisa. Em segundo lugar, você precisa saber que as doutrinas, que as igrejas evangélicas têm como sua única regra e prática de fé a palavra de Deus. Nos baseamos totalmente e exclusivamente, meu amado irmão, na Bíblia e no que ela nos diz. Então, a doutrina que iremos estudar nessa série de vídeos é o conjunto de verdades bíblicas a respeito de um determinado tema, que possui importância fundamental para a fé cristã. Isso significa que o ensino de todo o conteúdo da Bíblia acerca de um certo assunto é uma doutrina. E é claro, nós não iremos imergir completamente em um determinado assunto, mas nós tentaremos falar, explicar sobre esse assunto para vocês a respeito do que, à luz das Escrituras de Deus. Assim sendo, adentraremos em uma linda jornada de conhecimento, estudando e nos aprofundando de uma forma mais simples e com uma linguagem menos robustada, para que todos possam compreender doutrinas, por exemplo, queridos, como a autoridade da Bíblia, doutrinas, queridos, como o ser de Deus, doutrinas como atributos divinos, a doutrina da Trindade,
nós iremos falar sobre a realidade do pecado, iremos falar sobre a pessoa de Cristo, incluindo sua natureza humana e divina. Nós iremos também abordar a justificação pela fé, a consumação de todas as coisas com a volta de Cristo e o juízo final. Nós iremos falar sobre vários assuntos, muitos assuntos importantes para o seu crescimento em fé. Eu espero você, para juntos mergulharmos nesse vasto oceano do conhecimento. No próximo vídeo, por exemplo, vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. Que Deus lhe abençoe e até mais ver. Fique com Deus.